Bom dia, meus queridos. Vamos orar juntos? Hoje eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versículos 31 até 34. E diz a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Queridos, eu queria começar dizendo para vocês que até pessoas que têm muita intimidade com Deus, até pessoas que conhecem a Jesus, podem ser tentadas e podem sucumbir muitas vezes diante dos ataques de Satanás. Jesus está ali predizendo que Pedro seria tentado pelo diabo e que ele ia cair na cilada do diabo. Iria negá-lo 3 vezes. Apesar de Pedro dizer que ele iria com o Senhor até o fim, e ele estava sendo sincero, no seu coração ele estava disposto a dar a própria vida, mas ele não tinha consciência da tentação e da provação que ele ia passar. Então, Jesus diz que Satanás vos reclamou, e esta palavra reclamar, exaitel, significa, na verdade, suplicar, pedir, né? Satanás queria tentar a Pedro. Ele pediu a permissão para Deus. E a verdade é que Deus, muitas vezes, ele permite que Satanás, né, que os seus demônios nos tentem, nos coloquem à prova. E ele diz que Satanás queria peneirar como trigo. Como é que fazia o trigo? Eles colocavam todo o trigo debulhado em cima de uma peneira. Os grãos de trigos, por serem maiores, eles permanecem e aquilo que é impureza passa pela peneira e o que sobra, obviamente, é o trigo purificado. Ou seja, Jesus está deixando claro que ele permite que Satanás venha tentar para que aquela prova, aquela tentação nos leve a uma experiência de purificação, de entendimento, de reconhecimento e até de arrependimento no caso de uma queda. Da parte de Satanás, o objetivo dele era destruir a fé dele. A gente vê no versículo 32, Jesus dizendo: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas na verdade ele tinha o objetivo de destruir a fé de Pedro, mas Jesus permitiu, porque aquilo seria como uma peneira, em que Pedro sairia daquela circunstância muito mais maduro, sabendo que ele não podia vangloriar-se, dizer que ele iria para qualquer circunstância com Jesus, porque ele não estava pronto para isso. Um dia no futuro ele estaria, mas naquele momento ele não estava. E Jesus orou por ele. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A palavra desfalecer, ecleipo, significa excluir, e significa cessar, significa terminar. Em outras palavras, queridos, Jesus orou para que Pedro não perdesse a sua fé. Ele passou por uma experiência amarga e a gente sabe que depois que Jesus foi preso, levado lá do Getsêmani, Pedro acompanhou Jesus e ele durante 3 vezes foi arguido pelas pessoas que estavam perto, se não era um dos discípulos. A primeira vez ele negou, a segunda vez ele falou com veemência: eu não conheço esse homem. E a terceira vez, gente, ele praguejou, ele amaldiçoou. Ou seja, aquela foi uma experiência muito terrível para Pedro, né? Mas aí ele respondeu, Pedro, né? Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces,
antes que o galo cante. Queridos, eu não sei se você está passando por uma tentação. Eu não sei se você está passando por uma provação. O que eu sei é que toda vez que Satanás ou um dos seus demônios vem para nos tentar, ele vem com o objetivo de nos destruir, de nos afastar de Deus, de acabar com a nossa vida e, sobretudo, com a nossa fé, com a nossa vida espiritual, porque sem fé a nossa vida espiritual morre. Mas Jesus intercedeu por Pedro lá e ele continua intercedendo por mim e por você hoje. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, nós temos um sacerdote que em tudo foi tentado semelhantemente a nós, contudo sem pecado. Jesus venceu a prova, meu querido. E hoje ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então, se você hoje está dizendo, eu estou fraquinho, eu não vou conseguir, eu acho que eu vou esmorecer, eu acho que eu vou perder a minha fé, saiba, meu querido, que você não precisa disso, porque Jesus está intercedendo por você, e maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou interceder ao Pai, em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote, para que esta prova pela qual você está passando não seja para te derrubar, para destruir a sua fé, ao contrário, seja para te peneirar como trigo, para te tornar ainda mais puro na sua fé, que a sua fé esteja mais fortalecida pelo Senhor. Deus permite a prova, mas ele não permite a prova para te levar à queda. A Bíblia diz, não sobreveio a nós tentação sobre-humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação, ele produz também o escape. Amém, queridos? Pai, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela tua bondade, pelo amor do teu Filho Jesus, porque Pedro negou 3 vezes, Senhor, depois de ter dito que jamais faria isso. E no entanto, Senhor, o Senhor não o extirpou da sua vida, o Senhor não riscou o seu nome do livro da vida, ao contrário, o Senhor o perdoou. E o Senhor, ó Deus, deu a ele a liderança da igreja cristã. O primeiro líder da igreja foi o homem que falhou. Porque, Senhor, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Por isso eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é aquele que sempre tem a mão estendida para nos tirar, ó Deus, da situação de vergonha, de opróbrio, ó Deus. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Quero te pedir perdão como Pedro, Senhor. Um dia teve a oportunidade de confessar ao Senhor e realmente declarar 3 vezes que ele te amava, sabendo que ele havia negado 3 vezes. Senhor, obrigado, porque o Senhor mesmo nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7, porque é isso que o Senhor faz. A cada dia, Senhor, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, porque a cada dia as tuas misericórdias se renovam a cada manhã na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, obrigado pela tua intercessão, obrigado porque podemos orar a Deus em teu nome e sabemos, ó Deus, que temos um intercessor diante do Pai, intercedendo por nós. Senhor, Satanás perdeu, ele não alcançou o seu objetivo em relação a Pedro, e ele também não vai alcançar, Senhor, em relação aos meus irmãos, a essa irmã querida que está fraca na sua fé, a esse irmão amado que está revoltado, Senhor, porque as coisas não acontecem. Ó Deus, a esse jovem que está diante da tentação e muitas vezes cai e está se sentindo culpado, a essa jovem, Senhor, que muitas vezes está com vontade de tirar a própria vida. Eu quero declarar, Senhor, que o teu poder é maior do que o poder das trevas, que Satanás vem para nos destruir, mas o Senhor é o bom pastor, que guarda as suas ovelhas no aprisco, e o Senhor cuida de nós, ó Deus. Eu te agradeço pelo teu cuidado, eu te agradeço, Senhor, pela tua vontade que se cumprirá. Senhor, muitas vezes nós erramos e nós voltamos atrás, e o Senhor nos perdoa e nos dá a oportunidade de crescer com o erro. Pedro cresceu com o erro, nós também podemos crescer com os nossos erros,
Por isso eu abençoo os meus irmãos e eu declaro que a tua unção, ó Deus, que quebra o jugo, está sobre a vida deles. E eu declaro, Senhor, que a alegria do perdão está sobre a mente deles. Eu declaro, Senhor, que a fé deles não vai perecer, porque o Senhor intercede pela fé deles, mas ao contrário, Senhor, eles vão estar mais fortes, mais firmes, ó Deus, e que cada prova sirva como uma peneira, Senhor, mas que no final da prova nós sejamos aprovados. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não desistiu de Pedro e não desiste de nós também. Eu oro e agradeço pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.